E aí, você gosta de investimento também? Você não tem terra nem debaixo da unha, mas você quer investir no agro de alguma maneira? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como você pode empregar o seu capital no agro e ganhar dinheiro com um setor que mais cresce na economia desse Brasil. Então roda a vinheta! Seja muito bem-vindo para o nosso querido canal Agro2. Já inscreve aqui, já deixa seu like e vamos lá. O que é Fiagro? Entenda aqui em 7 tópicos eu vou explicar o que é esse tal desse Fiagro. Bom, o Fiagro ele é um produto novo no mercado dos investimentos, disponível aos investidores desde outubro de 2021. Mas em pouco tempo, esse tipo de fundo já mostrou aí a que veio. E segundo as estimativas da XP Investimentos, esse mercado pode atingir um volume de 75 bilhões de reais até 2025. E muitos investidores ainda desconhecem os Fiagros. E por isso eu quero explicar quais são os diferenciais, quais são as vantagens desse tipo de investimento. O ativo ele pode ser um grande atrativo para o investidor, pessoa física, por pagar dividendos mensais e ter isenção de impostos e ainda ser bastante acessível. Mas vamos lá, Pedrão, o que é Fiagro, né? Tópico número 1 para você. Fiagro é um tipo de fundo de investimento que investe nas cadeias produtivas agroindustriais, ou seja, é uma forma de um investidor aportar recursos em imóveis rurais ou atividades vinculadas ao agronegócio sem precisar desembolsar um valor alto e sem precisar cuidar de todas as tarefas relativas à atividade rural. E alguns desses fundos atuam com a locação, a venda de imóveis rurais, enquanto outros aplicam em títulos e valores imobiliários. Assim, eles podem ser de 3 tipos. Olha só, direitos creditórios, que é um Fiagro FDIC, que é um fundo que investe na agroindústria e aplica em direitos creditórios recebíveis, imobiliários, que é o Fiagro FI, fundos que investem em terrenos agrícolas e ativos imobiliários, participações, que é o Fiagro FIP, fundo de investimento com participações em sociedades, e vale frisar que todos os Fiagros que existem atualmente na Bolsa são da classe Fiagros FI, mesmo aqueles que investem majoritariamente em títulos de dívida. E é possível investir em Fiagro por meio de corretoras. E não é preciso ter muito dinheiro para começar, não. Hoje, com R$10, você já consegue comprar uma cota e colocar o seu dinheiro para render. Olha só que beleza. Então, ponto número 2. É uma forma de surfar aí nesse agronegócio brasileiro sem precisar comprar ação, investir em fundo do agronegócio. E é uma oportunidade para pequenos investidores usufruírem do maior setor da economia brasileira. Isso porque, atualmente, apesar do agronegócio ser a atividade de maior relevância no Brasil, com participação de 27,4% no Produto Interno Bruto, o PIB, há poucas empresas do agronegócio listadas na Bolsa. Ou seja, caso o investidor queira aproveitar uma oportunidade de desfrutar de um setor que cresce muito e já é extremamente sólido, o Fiagro pode trazer aí a melhor porta de entrada possível para você. Além disso, há a segurança jurídica para aumentar a participação dos estrangeiros no financiamento do agronegócio no Brasil. E com investimento em Fiagro, há mais dinheiro para o setor e também menos informalidade e mais segurança para esse segmento da economia. Olha que beleza! E o tópico número 3 é que Fiagros são investimentos para pessoas físicas. Então, segundo os dados oficiais da B3, na nossa Bolsa de Valores, 98% dos investidores de Fiagro são pessoas físicas, investidores comuns, como eu e você, e provavelmente com você que está aqui assistindo esse vídeo no canal. E desde que o ativo foi lançado oficialmente em meados de outubro de 2021, o número de investidores cresceu 419%. E as principais vantagens para o investidor pessoa física são isenção no imposto de renda, distribuição de 95% do lucro por meio de dividendos, cotas acessíveis aí a R$10, por exemplo, e dessa forma, investir nesse ativo pode ser uma grande porta de entrada para o mundo dos investimentos e o meio de você se aproximar da sua liberdade financeira, que é o que importa, que todos corremos atrás, certo? Então, o quarto tópico é que o Fiagro ele é primo dos FIIs, que são os fundos imobiliários. E uma dúvida muito recorrente é sobre o caráter do ativo, já que em primeiro momento o ativo pode ser muito parecido com o fundo imobiliário. Bom, as principais diferenças são que os Fiagros podem escolher quanto pagarão de dividendo e os FIIs, os fundos imobiliários, têm de pagar 95% do seu lucro. Além disso, como citado, os Fiagros podem investir em direitos creditórios, FDIC,
participações em FIP e em cotas de fundos imobiliários, que são outros FIIs. O FIAGRO é o mais semelhante aos FIIs de tijolo em termos de conceito, pois investe em terrenos agrícolas, né, investimentos físicos. E contudo, em termos de ativo, uma carteira de FIAGRO FII pode ter CRA, LCA, CRI e não pode comprar CPR, CPRF, CDC, enfim, vários outros títulos aí. Já o fundo imobiliário tradicional tem o foco aí em CRI, LCI, LH e outros ativos, conforme a CVM aí, né, número 472. Porém, apesar dos termos técnicos aí, ditos aí acima, né, que você acompanhou, no final das contas, os ativos são extremamente parecidos ao consumidor final, guardados as devidas distinções com o setor de exposição. Um fica com terrenos do agro, entre outros, terrenos da zona urbana. Basicamente, essa é a diferença entre os dois. Ou seja, as duas classes são muito parecidas. E o investidor que acha que o FII é atrativo pode encontrar ótimas opções ao analisar os FIAGROS. Do mesmo modo, os FIAGROS podem ser uma das melhores portas de entrada para o mundo do investimento em renda variável, ou até mesmo o primeiro aporte para abrir uma conta em uma corretora de investimento, por exemplo, para você que não tem familiaridade. E no quinto ponto, ó, o agronegócio segue crescendo e atualmente representa 27,4% do PIB brasileiro, segundo estudos aí do CPEA e da Exalc em parceria com a CNA. Então, um setor muito relevante. E o VBP, que é o valor bruto da produção da agropecuária em 2021, divulgado aí na AgriShow, né, de 2022, foi de 1,1 trilhão de reais. A cifra é um recorde e também 10% maior do que foi registrado no ano de 2020. E além disso, somente o PIB do setor agrícola, né, que é uma fatia do agronegócio, saltou 15,8% em 2021 para 243 bilhões de reais, segundo dados da Exalc, USP. E, olhando para o futuro, as projeções para 2022 apontam que o resultado do agronegócio brasileiro deve ser 5% maior, segundo essa mesma pesquisa aí da Exalc em parceria com a CNA. E a relevância do Brasil em termos internacionais também é elevadíssima. E segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o Brasil produz 40% de todo o café do mundo, 23% do açúcar e 16% de toda a carne bovina. É gigantesco. E olha só, a principal participação do Brasil na produção mundial: suco de laranja, 66%, café, 40%, soja, 37%, açúcar, 23%, carne bovina, 16%, carne de frango, 15%, milho, 10%, carne suína, 4%. E assim somos os maiores produtores do mundo de café, soja, açúcar e laranja. Além disso, somos os maiores exportadores desse item e também lideramos o ranking de exportações de carne, de boi e também de carne de frango. Olha só que top! E o sexto tópico para você saber é que é possível começar a investir com pouquíssimo dinheiro. O produto aí, né, como foi falado, é uma grande ponte entre o pequeno investidor e o maior setor da economia, então é democrático. E o ativo são relativamente baratos e acessíveis. Como exemplo, o fundo da XP aí, o XPCA11, que passou a ser negociado por investidores em geral no mercado da B3 em novembro de 2021. Ele estreou cotado a R$10 e atualmente em maio já tem cotação de 10,04. Ou seja, com somente R$10, o investidor já consegue fazer um aporte no agronegócio por meio da compra de um FIAGRO, aproveitando um ativo com pouca volatilidade que paga dividendos mensais. E na última distribuição, por exemplo, esse FIAGRO da XP pagou 0,14 centavos por cota, e que dá um dividend yield aí de 15,87% ao ano, né, considerando aí o período de 12 meses, que é com base com o que o FIAGRO pagou até o momento. E o dividend yield, vale lembrar, que é o indicador que mede a relação dos dividendos com o preço dos ativos. E para fechar com chave de ouro, existem aí, né, no sétimo tópico, 21 FIAGROS listados hoje no mercado do FIAGRO. E esse mercado cresce vertiginosamente toda semana com o lançamento de novos produtos, né, como a Boa Safra Sementes, Soja 3, com a parceria com a Suno, a Asset lançou lá o SNAG 11. E esse fundo da Boa Safra e da Suno deverão alocar aí cerca de 100 milhões de reais em crédito. E os 25 milhões restantes serão destinados à compra de 2 terrenos que a empresa tem obras. Então, ou seja, é uma maneira que você tem de começar a investir no agronegócio, mesmo que você não tenha terra, mas que você tem aí um dinheirinho, né, que está guardado, que está preparando para alguma ocasião. E você que também quer investidor de longo prazo, né, tem que se atentar a essas oportunidades que o mercado traz para você. Beleza? Mas e aí, entendeu o que é o FIAGRO?
Já sacou tudo? Como é que funciona? Pô, agora que você sacou, você paga nós aí, né, meu filho? Ó, inscreve no canal aí, deixa seu like e comenta aqui se você já investe em Fiagro ou não. E se você já investe, fala para mim aqui qual que é o Fiagro que você tem na sua carteira de investimento. Fechou? Então um grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!